Olá, oi, que bom. Olá, olá, olá. Olá, olá. Ai, vocês me ouvem só para eu saber como é que tá a conexão. Me avisem se estão ouvindo. Me avisem se estão ouvindo. Boa noite, boa noite. Oi, Carol, Liz. Olá, Juan. Agora, como é que eu faço para te aceitar? Como é que eu faço para aceitar o One? Eu esqueci, peraí. Como é que eu convido? Como é que eu convido? Agora, como é que fica? Onde é que eu convido? É aqui? Não, aqui é comentário. Ah, clica nele. Ah, cliquei. Visualizar. Consegui! Oi, Juan, como é que você tá, meu querido? Bom te ver. Oi, oi, como é que você tá? Eu tô bem, feliz em te ver. Também muito feliz em te rever, Nos apesar de vimos. todas essas confusões desses tempos que a gente está vivendo. É bom se ver mesmo que seja de longe. Né? Pelo menos a gente tem alguma interação, né? Alguém outro dia Exatamente. falou, eu estou numa prisão. Eu falei, cara, eu não estou numa prisão. Definitivamente não é uma prisão, porque a gente tem esse processo de interação, mas muito bom te ver, muito bom te ouvir, que eu acho que é um privilégio. A gente queria muito já há algum tempo, e é um prazer, né? Eu só posso te receber com muito carinho, muito axé, né? É isso que a gente tem aqui para dar e receber, e te ouvir falar de coisas que, claro que nós, NEAB, a gente já tem alguma audição sobre isso, uma escuta sobre isso, né? Que eu costumo dizer, eu gosto muito da palavra escuta, e mas muita gente não sabe o que é, não tem a dimensão do que é. Às vezes o termo necropolítica, principalmente, ele virou, é que nem biopolítica. Tudo é biopolítica, tudo é necropolítica. Né? Então, assim, conceituar também é muito bom. Te apresentar um pouco, né? O pessoal está entrando. Falar um pouco
quem é o An, como é que eu conheci o An. Eu acho que isso é muito legal, porque o An teve na banca da Lorena, que foi o primeiro trabalho da filosofia UFO em filosofia, cotejando a filosofia africana. Então, um trabalho muito bonito, diga-se de passagem, vai sair um livro dali. E Muito eu acho bom. que é isso, né? Da gente poder ter o privilégio de te ouvir, de saber que tem mais gente trabalhando aqui do lado, que é pertinho Brasília, né? Bem perto. E a gente já era próximo sem saber, né? A gente tem muitos amigos em comum, né? E Muito. pensando muitas coisas em comum, isso é muito bacana. O Muito mundo bacana. tem 6 pessoas, né? Como a gente diz por aqui, o mundo é um ovo de codorna anã, Como é que é? Ovo eu já tinha ouvido. De codorna anã é a primeira vez. que é um ovo pequenininho, né? Que é ainda menor do que o ovo. Codorna anã. Codorna não vai ser codorna, é anã. Mas é Então eu uma, vou. Fala, meu perdão. querido. Não, é uma alegria, inclusive, voltar a interagir com o NEAB, né? Da UFO, que está sempre fazendo coisas muito interessantes, e com vocês que têm uma vivacidade impressionante, né? Nos tempos que a gente vive, em que é muito difícil discutir o que a gente discute, acho que vocês são guerreiros por aí. Obrigada. Aqui tem uma galera, eu sou só aquela que, ainda muito acadêmica, eu costumo dizer, eu mais aprecio e aprendo nesse NEAB que a gente está aqui, porque o pessoal dele, vou dizer, é aguerrido. O povo aguerrido. Povo lindo e aguerrido, vou te dizer. Ainda mais nesses tempos aí que a gente vê. É um privilégio. Eu sou uma pessoa que não gosta de muitos rituais. Assim, eu adoro rituais, mas assim, na academia, ainda mais uma live, eu quero te deixar livre, tá? A gente entrou uns 2 minutinhos antes, mas eu acho que vai dar tempo suficiente quando falar uns 40, 45, para o pessoal poder perguntar. E a gente tem o prazer de te ouvir, né? O privilégio. Oi, Cris, né? A nossa diretora-presidenta aqui, a Cris está aqui, Olá, Cris. te ouvir sobre políticas de morte. Eu acho que é tudo que a gente tem ouvido nos últimos meses, mais que antes, é sobre políticas de morte. Então, o show é teu. Fique à vontade, um prazer, e eu vou me deliciar assistindo. Bom, Muito obrigada então, mesmo, tá, por você ter aceito, porque eu sei que você também está ocupado, eu tenho acompanhado. bom, eu é quem tenho que agradecer, né? E a gente tá todo mundo ainda mais agora na volta das aulas nesse modo meio estranho, das aulas remotas, não tá todo mundo no meio desse vendaval. Mas enfim, é o que a gente tem aqui para hoje, né? Então vamos lá. Eu não posso dizer que é uma alegria conversar sobre isso, porque para mim isso é um tema muito difícil sempre, né? Sobretudo por isso que a Jar já falou agora há pouco, sobre o fato de que uma das coisas que a gente mais tem falado é sobre políticas de morte, né? Eu acho que isso não transforma a coisa em mais tranquila, pelo contrário, acho que tem consequências muito dramáticas e muito perversas, inclusive. E uma das coisas que eu queria chamar a atenção, né, ainda reverberando isso que a Georgia chamou a atenção agora há pouco, é o fato de que a gente meio que banalizou a ideia de necropolítica, tem falado muito, né? É quase que um conceito arroz de festa, que a gente usa ele para muitas coisas, e quando a gente usa um conceito para muitas coisas, no que não é um problema em si, um dos riscos é o fato que a gente esvazia algumas matrizes dele, né? E uma das coisas que eu mais tenho observado é exatamente a discussão sobre essas políticas de morte como uma necropolítica, e aí eu queria chamar a atenção de que a necropolítica não é a única maneira de discutir políticas de morte, né? é, de uma maneira desracializada, que aí eu acho um problemático. Eu acho que se tem
uma novidade, né, na discussão sobre a necropolítica, é o fato de que ela lida com uma instância racializada das políticas de morte. Né? Então, tentar ver como é que a gente refaz esse percurso, né? Para tentar chegar naquilo que eu tenho chamado agora de uma IQ política, tentar explicar o que coisa é essa, né? Que é um conceito com o qual estou trabalhando ainda, né? Que emerge do pensamento iorubá, né? E que é muito presente no pensamento iorubá nos terreiros hoje. Né? E é um dos modos, inclusive, de dar visibilidade ao modo como os terreiros têm pensado algumas das questões que atravessam o nosso cotidiano. Tá? Bom, para começar, eu queria tentar imaginar com vocês o que a gente está chamando, né, de uma política de morte. Né? Se a gente olhar para a larga tradição moderna, pelo menos, da filosofia política, se a gente lembrar, por exemplo, de uma coisa que a Hannah Arendt conta para nós, né, em vários dos seus textos, ela chama a atenção de que a política acontece e o pensamento político acontece exatamente pelo fato de que os seres humanos vivam e que nasçam, né? Ou seja, a política estaria vinculada com aquilo que a Arendt chama de natalidade. Né? Ou seja, a política é o contrário daquilo que ela entende como metafísica, que na tradição do pensamento, do pensamento político, se vincula com o fato da finitude humana, ou seja, com o fato que a gente morra, com o fato que a gente não seja infinito. Ou seja, a finitude humana, os limites da vida humana, determinariam de alguma maneira isso que ela chama de metafísica. Tá? Ou seja, a política, nessa tradição do pensamento da modernidade, estaria vinculado exatamente com a vida e não com a morte. Então, uma das coisas que parece muito característica da ideia das políticas de morte é uma espécie de inversão das finalidades políticas da modernidade, mas é uma aparente inversão. Mas é uma inversão nesse discurso da política na tradição da filosofia política moderna. E é um pouco disso que eu queria falar com vocês. Então, quando a gente pensa numa política de morte, a gente já está, de algum modo, fazendo uma espécie de deslocamento do discurso político da modernidade. Tá? Ou seja, esse deslocamento de uma política que tem a ver com a manutenção do poder nas comunidades humanas e que se vincula, obviamente, com o fato de que os seres humanos estão nascendo, estão vivos e vivas, né? Não com relação à sua própria morte. Então, a morte seria, de uma maneira geral, o limite da política para essa tradição mais clássica do pensamento moderno. E o que acontece, então, com a introdução dessa categoria? Né? Isso vai chegar quando a gente olha, não é, a história do próprio conceito de biopolítica, do qual a noção de necropolítica deriva, com a formulação, sobretudo, do Michel Foucault. Depois vai ser trabalhado por uma série de outros autores, como o Agamben, o Espósito, o Negri, enfim, uma série, e mais recentemente o Byung-Chul Han, uma série de autores e autoras têm trabalhado com esse conceito, com o conceito de biopolítica, né, para tentar entender como que a vida é, de alguma maneira, capturada ou sequestrada ou governada pela política. Enquanto a política estaria nos começos da modernidade vinculados com o poder, né, e o poder sobre as condutas humanas, né, isso, inclusive, é o começo do trabalho do Foucault sobre o poder, quando ele tenta imaginar, né, que a relação de poder é uma relação de conduta sobre as condutas, né, há um deslocamento naquilo que ele vai observando, né, ao longo da sua análise, entre algumas formas de configuração do poder. Né? Ele vai pensar na soberania, depois na disciplina, depois na biopolítica, enfim, ele vai pensando em algumas configurações do exercício do poder no mundo moderno.
né? E, obviamente, o que a gente vai falar aqui, portanto, é de uma interpretação do poder sobre a vida e a relação da morte com essa imagem da vida, não é? No pensamento moderno. Então, nada disso se refere, por exemplo, às tradições clássicas e do pensamento, se vocês entendem por clássico, a antiguidade ou medieval. Isso tem a ver com o mundo moderno. E esse mundo moderno ressignifica, não é, as relações com a vida e a própria política estabelece, né, contextos diferentes para lidar com a vida na modernidade. E esse é um ponto fundamental. A gente tem que circunscrever isso aqui no ponto de vista do Ocidente, ou seja, é o Ocidente quem faz esse tipo de elaboração. Isso depois, de alguma maneira, com os processos de mundialização da política, acabam se disseminando, mas não se totalizando, e eu acho que isso é muito importante de perceber. O mundo inteiro não pensa do mesmo jeito, não experimenta a política do mesmo jeito, e muito menos exerce o poder do mesmo jeito. Então, essa política sobre a vida, e a vida entendida aqui, em seu aspecto, ao mesmo tempo biológico, como a vida de uma população, e aí é importante lembrar que o Foucault está falando de uma biopolítica das populações, né, e que tem uma dimensão aí do corpo biológico, né, que é esse corpo que é governado por um Estado que conforma um grupamento de pessoas em população com características biológicas particulares, né, e estabelece relações de poder sobre essas populações. E esses corpos, né, que são ao mesmo tempo corpos políticos e são também corpos biológicos, né, acabam sendo capturados e esquadrinhados até o limite em que essa vida, né, é capaz de lidar. E aí uma coisa muito importante para a gente pensar é que parece que a gente está falando aqui de uma modernidade completamente abstrata e que ignorou, por exemplo, o contexto colonial e a experiência colonial. Né? E essa experiência colonial trouxe para o mundo moderno, e essa é a sacada do autor que começa a discussão sobre necropolítica, né? Ela reposiciona si mesmo. Né? É só uma questão que tem um círculozinho aí em torno da Geórgia, eu não sei se ela ainda está conectada, e Não, como eu estou conectado, está em torno seu. bom, Eu não sei, não sei, agora eu voltei a te ver. Agora você voltou, voltou para mim. você para mim é que travou. Bom, dessas novidades tecnológicas. Não, hoje eu acho que a internet não está tão boa, não. Que eu estava numa reunião 5 minutos antes de entrar aqui. Não, mas está ótimo, a sua imagem, seu som, para mim estão muito bons. Bom, é, e uma questão fundamental, portanto, nessas políticas da modernidade é o modo como as políticas se relacionam ou relacionam a vida e a morte nas Dizendo que relações não com o está poder. vendo a gente. Ah, é porque, para mim, as mensagens ficam paradas, então eu não sei o que as pessoas não Para mim, não, estão é que eu abri dizendo. o computador também, eu estou acompanhando no computador e aqui. Só que eu tirei o som do computador. Aham. Eu não posso ver no computador porque eu estou com o roteiro da fala aqui, porque senão eu não vejo. Aí eu me perco, vou passar Atualizou. 200 anos Eu acho falando. que é alguma coisa aqui em Uberlândia mesmo. Podemos continuar, desculpa. Se travou, ninguém Faz ouve, não parte. adianta nada, né? É, Mas tá todo mundo ouvindo agora, eu acho que sim. imagina. Tá todo mundo vendo e ouvindo. Ótimo. Bom, vamos lá. Então, uma das coisas mais importantes para a gente pensar é o como que a modernidade ocidental fala de si mesma, né? Como um espaço da construção de um ideário político, né? Pautado em algumas ideias que o iluminismo vai sistematizar em torno, né, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, tudo aquilo que aconteceu, por exemplo, na Revolução Francesa, né, como horizonte de uma política democrática. E aí a democracia apareceria como a grande característica da política moderna. Né? E quando a gente olha, né, a história da democracia,
Isso é absolutamente fundamental para compreender o que a gente está chamando aqui de necropolítica. É importante pensar que a democracia conviveu durante muito tempo com estruturas muito estranhas e parece que antidemocráticas, né? A democracia, por exemplo, na sua construção teórica e histórica, conviveu com a escravidão e com todos os seus horrores, né? Nos Estados Unidos, enquanto nós tínhamos todas aquelas guerras democráticas e as lutas democráticas, a escravidão acontecia. Na Europa, a mesma coisa. Aqui, a mesma coisa. Ou seja, na construção histórica da democracia, houve uma espécie de tolerância a gestos ultraviolentos que levavam a vida para esse limite, né, da morte. E que, de alguma maneira, incorporou a morte no interior da política. Lembram dessa inversão, né, que eu chamava a atenção daquilo que a Arendt falava? Né? Se nós fazemos política em função da natalidade, do fato que nós nascemos, a modernidade, em sua faceta colonial, né, jogou a morte para dentro da política de uma forma muito particular. E esse que é o contexto que faz com que a gente chegue nessa discussão sobre a biopolítica, a necropolítica. Quando o Foucault está avaliando, né, essas passagens das diversas formas ou configurações do poder na modernidade, sobretudo na transição daquilo que ele chama de soberania para a biopolítica, né, e é uma transição que convive, e é uma transição que não vai expulsar do mundo político a soberania. E ele, nessa relação entre a vida e a morte, entende que a soberania é a gestão da vida que coloca na mão do soberano e do Estado, né, e o Estado que está nascendo exatamente nessa modernidade, não é, a capacidade, não é, de fazer morrer e deixar viver. Isso é a soberania. Ou seja, mais do que a gestão de um território, da lei, de um código financeiro, não é? O que estaria no fundo, não é, do poder soberano, não é exatamente essa gestão das populações que colocam a vida e a morte em jogo através daquilo que é um princípio de determinar a morte de alguém ou deixar que alguém viva. Né? Ao passo que na passagem, na interpretação do Foucault, né, na passagem entre o século XVII e o século XIX, surgiria, né, exatamente na consolidação disso que ele chama de Estados modernos, e aí ele vai avaliar isso na experiência da França, da Alemanha e da Inglaterra, né, uma transição na construção desses corpos políticos da população, né, é, um deslocamento do poder do soberano. Né? O poder do soberano não vai agir mais sobre o corpo de um indivíduo, determinando que ele morra ou que ele possa viver, né? Mas vai agir sobre o corpo das populações, de um lado, né? E esse corpo das populações é gerido, né, politicamente por um outro imperativo, né, que é o imperativo de fazer viver. E aí começam as políticas de saúde, não é? E toda a questão que, por exemplo, no Brasil vai se dar através da discussão sobre as vacinas, não é? E toda a necessidade de que uma população tenha a sua saúde governada por determinações do Estado e um controle da população através desses mecanismos. E aí, não é, o Foucault identifica esse deslocamento em que o poder biopolítico, né, ou biopoder, né, se instanciaria exatamente nessa dimensão do fazer viver uma população, né, e deixar que parte dela morra. Né? E o Foucault identifica o início dessa transformação naquilo que ele chama de guerra das raças. Né? Ou seja, como que o racismo é uma espécie de tecnologia política, né, que organiza o modo como as sociedades e o Estado decidem qual parte da população ela vai investir para que continue vivendo e que viva, e qual é a parte da população que deixa morrer. Né? E o racismo, então, desempenha aí um papel preponderante nessa determinação do limite entre em quem nós vamos promover a vida e em quem nós vamos deixar morrer. O que o Mbembe vai chamar a atenção, né, é que quando a gente considera a experiência da colonização,
não é? O racismo não é uma tecnologia. O racismo não é um instrumento por meio do qual, não é, um Estado decide entre essas instâncias da população. O racismo é aquilo que estrutura o próprio Estado. Né? Quando a gente está falando hoje de racismo estrutural, a gente está falando exatamente desse mesmo fenômeno. Ou seja, não há um Estado fora do racismo que possa utilizá-lo como uma ferramenta para fazer qualquer coisa. Né? Ou seja, o próprio Estado é uma ferramenta do racismo neste ponto bastante particular da interpretação do Mbembe, né, que é esse filósofo camaronês que cria o conceito de necropolítica. E é importante lembrar que o próprio Foucault, nos seus estudos sobre a necropolítica, sobretudo num dos primeiros cursos em que essa discussão aparece, que é o É Preciso Defender a Sociedade, não sei como é que ele está traduzido em português. Em defesa da Em sociedade. defesa da sociedade. Ele chama a atenção de que o limite regulatório da ação do Estado é aquilo que ele chama de uma tanatopolítica. Né? A tanatopolítica, portanto, já estava pensada no interior, ela já funcionava e operava no interior de uma biopolítica. A grande questão para nós, né, qual a diferença entre uma tanatopolítica e a necropolítica. Thanatos é a palavra grega para morte e para morrer. Né? E necron, ou necrou, né? Que significa essa palavra? O Mbembe parece ter sido muito sagaz. Ele não está simplesmente falando da morte, ele está falando de um processo de matar, porque necron é a palavra grega para assassinar, para matar, e não apenas para morrer. E isso tem um impacto muito grande naquilo que ele está chamando a atenção. Ou seja, não é uma morte que acontece. Ela é uma morte que é provocada. Ou seja, é diferente de um Estado que, ao investir numa população, permite que a outra parte da sociedade morra. Não é? O que acontece aqui, efetivamente, é que o Estado promove a morte. A morte aqui é um projeto, uma parte do projeto de estruturação do Estado contemporâneo, do Estado moderno e contemporâneo, né, atravessado por essa estrutura anterior e não um instrumento, e aí a gente precisa ter nítida diferença entre o racismo como instrumento ou como uma tecnologia política, como pensava Foucault, né, e o racismo como uma base estruturante de uma sociedade, como pensa o Mbembe. Então nós temos aqui duas maneiras diferentes. E por isso que para mim é tão estranho ouvir alguém discutir necropolítica fora dos registros do racismo. Porque é preciso estar confundindo aqui, não é, a necropolítica com a tanatopolítica. Né? Ou seja, toda vez que vocês ouvirem um discurso em que a gente esteja evocando a ideia de necropolítica sem a noção de racismo em jogo, né? Ou seja, como a raça estrutura as relações sociais, nós estamos no registro da tanatopolítica que o Foucault já havia previsto, e não no registro da necropolítica. E por que isso é importante? Não é só uma diferença entre os tempos verbais aí, né? Os modos verbais, na verdade, né? É, tem a ver exatamente com o fato, né, de que há aqui um outro registro em torno da própria vida na necropolítica. Tá? E eu acho que uma coisa que a gente tem que lembrar é que o modo como uma sociedade significa a morte e as suas experiências conta para a gente também, né, os modos como essa mesma sociedade lida com a vida. O melhor lugar para a gente entender isso, mais do que esse ensaio da necropolítica, que é um ensaio já de 2003, um ensaio já bastante antigo, que já estava publicado numa revista no Brasil, eu não sei nem por que transformaram no livrinho depois, o livro que aparece em 2017, em que o Mbembe traz novamente esse ensaio num conjunto de outras reflexões, que é o livro Políticas da Inimizade. Nesse livro, ele conecta a discussão da necropolítica com aquilo que ele chamou de uma Travou. sociedade
Oi, Travou. oi. Voltou, Ficou- voltou. Depois eu vou te mandar a foto para você ver como foi que isso travou para mim. Você estava fazendo um bico muito engraçado. Ah, eu? Olha lá o biquinho. Eu inclusive printei a tela. Eu vou usar isso contra você no futuro. Veio fantástico, veio fantástico. Bom, Um biquinho. eu não sei que horas que travou, então só para a gente. Estava falando da problemática dos usos do termo necropolítica e trazendo os textos do Mbembe para ilustrar. Que quando ele traz essa discussão para o Políticas da Inimizade, ele localiza a discussão sobre é, a necropolítica naquilo que ele chama de uma sociedade da inimizade. Essa sociedade da inimizade, ela refaz o tecido político e refaz o tecido social, não é? Ressignificando. E isso é muito importante, porque o modo como uma sociedade recebe ou interpreta ou lida, não é, com é, a morte diz também de como essa sociedade significa a vida. E a questão para ele, né, é que numa sociedade da inimizade, algumas vidas são destituídas do seu caráter de humanidade. Né? Então, isso vai ter um impacto depois nas discussões que ele faz agora em torno do brutalismo, de como que isso tem a ver com a própria noção de uma ética planetária, não é? Ou seja, de como os seres humanos têm lidado com toda a estrutura do mundo, né? Mas que fala desse, dessa desvitalização da vida, de algumas vidas. Né? E essas vidas, né, de alguma maneira, passam a não importar. E qual é a questão dessa ressignificação? É que nós vivemos uma sociedade em que a figura do outro é vivida como um inimigo e que esse outro, enquanto inimigo, pode morrer. E a morte, inclusive, não só é um limite, mas ela é desejada, ela é planejada. Não é? E a morte, essa morte planejada desse inimigo, não é? Se encarna, na maior parte das vezes, né, no corpo racializado. Né? Isso vai se relacionar com aquilo que ele chamou na Crítica da Razão Negra com o devir negro do mundo, né? Em que essa figura do negro, né, que foi criada na história do racismo, né, ela passa, né, a figurar, ela passa a funcionar como o signo daquilo que é desumano ou desumanizado, o que é não humano. É aquilo que se morre e não faz falta. É aquilo que não gera uma lamentação pela sua morte. Não só uma morte que acontece, mas essa morte que é provocada, porque esse outro aparece na figura do inimigo. Então esse é o ponto fundamental. Ou seja, o que nós temos em jogo aqui é uma morte que não é um acontecimento, é uma morte que é um planejamento, que é um projeto político no interior das políticas de Estado e que se difundem na subjetividade dos sujeitos. Ou seja, não apenas agora o sujeito aparece nessa maquinária biopolítica, o Estado aparece nessa maquinária biopolítica, como os sujeitos individuais também. E as relações entre os sujeitos, os diversos sujeitos sociais, também são, de alguma forma, informadas, elas também são governadas por essa imagem do inimigo que deve ser exterminado em algum momento. A diferença ela não é aqui apenas uma marcação de uma outra possibilidade, mas também daquilo que deve ser extirpado para que a gente chegue naqueles ideais lá da igualdade, da liberdade, da fraternidade. Ou seja, esses ideais são mediados por essa violência, né? E aí toda a democracia convive muito bem com isso, que para que esses fenômenos ocorram, né, a morte provocada é combustível. Quando a gente pensa num deslocamento econômico, né, quando a gente olha aquilo que Marx imaginava, né, como um exército de reserva para o capitalismo, né, nós temos uma parte da população, né, que estava ali à margem do desemprego e com o trabalho precarizado, com uma exploração da sua força de trabalho, quando aparecia, esse exército de reserva numa economia neoliberal passa a ser um exército descartável. Tá? Porque os corpos começam a ser substituídos por máquinas e
Foi uma coisa que a própria modernidade foi construindo no seu decorrer. E aí uma das coisas que acontece é que não só o outro é um adversário, por exemplo, pelos postos de trabalho, mas o outro é um inimigo que eu preciso para que eu garanta numa, numa, numa falta ou numa escassez de trabalho, que eu preciso que esse outro deixe de existir. Então a morte é prevista, é esperada e é não lamentada. Né? E quando a gente olha que essa figura do inimigo se encarnou nos negros, a gente vai observar, por exemplo, o que está acontecendo nessa pandemia, por que a maioria das pessoas que morreram são pessoas negras, por que a maioria dos jovens assassinados são jovens negros, e que isso não é um acidente, isso é projeto. E é um projeto tanto do Estado, como também da mentalidade social que é atravessada pelo racismo, de planejar ou de esperar a morte desse corpo negro. Né? Até que isso saia do controle, e a mesma lógica que mate corpos negros, eventualmente e acidentalmente também possa matar corpos brancos, e que isso não faça falta. Mas isso é num liminar. Isso tem a ver com essa distinção que ele chama de um devir negro do mundo, que nunca vai perder, não é, a referência mesma, não é, do corpo negro como essa baliza do inimigo. Então esse é um ponto fundamental. Então quando nós estamos falando aqui de uma política da morte no modo da necropolítica e não de uma tanatopolítica, nós estamos falando de um assassinato de um inimigo que é algo previsto e não é acidental. É um projeto, uma parte do projeto político da modernidade. E aí nós temos que pensar em algumas figuras, né? Quem morre, né? Quem morre vai ser sempre essa figura que encarna o lugar do inimigo. Quem mata, porque essa morte, ela não é uma morte acontecida, ela é uma morte provocada. Né? O Estado e também essas figuras que agora encarnam essa potência destrutiva do matar. Né? E aí a própria política da inimizade vai fazer com que qualquer mão possa apertar o gatilho, possa jogar uma bomba. Eu não tenho que esperar que seja só o exército. E não tenho que me indignar se for um outro policial negro que matar uma pessoa negra. Porque aí não importa tanto quem mate, mas importa quem morra. E esse é um ponto fundamental. Né? Então não Matar faz muito a sentido. população, né? Para matar quem? Essa é a Exatamente. pergunta. Matar a Exatamente. população. Exatamente. Desculpa Exatamente. interromper, mas Mas é isso mesmo, né? Isso é uma reflexão absolutamente fundamental. Né? Quem é o corpo que é alvo de uma sociedade armada? Né? Isso é absolutamente fundamental. E aí todo mundo vai ter uma arma apontando para alguém, e esse alguém não vai variar muito em sua compleição física. Né? Um corpo negro é o alvo privilegiado. Né? Ah, e a questão também, que a gente já sabe, né, que quem morre é esse corpo, e também nas suas, digamos, reverberações sociais, esse corpo negro. Mas o que é morto além desse corpo negro? Se mata este corpo, obviamente, né, que é o primeiro elemento que morre, mas o Mbembe também chama a atenção de que as políticas de morte que estão em jogo na necropolítica, elas não apenas matam, mas elas expõem a morte. Elas deixam um risco de uma mortalidade que faz com que algumas populações passem a viver como mortos-viventes. Tá? Ou seja, não é preciso que o corpo tombe, né? Mas o que acontece enquanto os corpos ainda não tombaram? O que morre aí? O que está sendo morto enquanto os corpos ainda não tombaram? O conhecimento, que é uma outra coisa muito importante. O conhecimento produzido, não é, por uma sociedade, por uma parte da sociedade que foi ostracizada dos lugares da produção do conhecimento. A história, e por isso a morte da memória é tão fundamental para esse tipo de processo. Vejam, por exemplo, a quantidade de monumentos à história do Holocausto que acontecem, né? E por que a gente não tem esses monumentos no que diz respeito à história do racismo e da escravidão? Sabendo que o racismo e a escravidão mataram mais. E aí não se trata de saber quem é qual é o sofrimento maior. A questão é por que um evento de alta mortalidade vale a pena recuperar na memória e outro não. Porque está aqui
a marca de um projeto de morte também de uma história. E uma outra coisa fundamental, e aí isso tem a ver com o que eu gostaria de já ir encaminhando para o final, que é a segunda parte da minha fala, que tem a ver com a ecopolítica, é que vai matar também outros jeitos de morrer. E esse é um ponto fundamental. Né? A morte é parte do ciclo vital. Todas as pessoas que existem, né, salvo se vocês acreditam na pedra filosofal, vão morrer em algum momento. Né? Ou seja, a morte é uma experiência que encontra a cada um dos existentes em algum momento da vida. Né? Agora, nem sempre a experiência da morte, né, é vivida da mesma maneira. Né? E uma das coisas fundamentais, né, que a gente percebe, e aí eu já vou caminhando para essa discussão sobre a ecopolítica, é que ao matar a história, ao matar o conhecimento e ao matar o corpo, a necropolítica promove também o sequestro de capacidades outras de experimentar a morte. Tá? Isso é muito importante. Isso tem a ver exatamente com aquela relação entre a morte e a vida que eu chamava atenção antes. Para os povos iorubás, né, que foram um dos povos que chegaram aqui no processo colonial, a morte e o morrer são rupturas com o processo vital. Isso porque o processo vital está vinculado com a constituição de comunidades. As vidas não são meramente individuais, elas se vinculam com a pertença a uma comunidade. Tá? Ou seja, morrer não retira necessariamente um sujeito de uma comunidade. O que acontece com a ecopolítica? Né? O que acontece com a necropolítica? Desculpem. Né? Na necropolítica, quando o sujeito, né, é exterminado, quando ele é morto, não ou ele é exposto à morte, uma das coisas mais importantes que acontece com ele é ser retirado da memória de uma comunidade. Quem é que quer lembrar de um corpo metralhado com 80 tiros num carro? Quem é que quer lembrar de um corpo nunca encontrado de um trabalhador que sai de uma comunidade periférica, de uma favela, etc., para trabalhar e não volta mais? Quem é que quer lembrar de um corpo estendido no chão, nos pés de uma viatura? Isso é uma imagem que mortifica o próprio pensamento. As pessoas tendem a apagar essa experiência da morte violenta da própria memória. E uma das maneiras através das quais, né, as comunidades mantêm os seus mortos para o pensamento iorubá no seu interior através da memória, da lembrança. Né? Ou seja, ele não está dizendo que é apenas isso, tá? Uma presença ali que o corpo é parte do processo, mas há ali, né, um corpo e uma experiência que não é apenas corporal, que é atravessada pela memória, que faz com que os sujeitos continuem na comunidade. Isso faz uma outra linha de existência funcionar. A vida comunitária, né, que é, de alguma maneira, advogada pelos povos iorubás, faz com que este corpo, quando morra de uma morte acontecida, não seja um problema, porque faz parte da vida. Né? Ou seja, a morte não é uma ruptura com a comunidade, porque é a vida comunitária. Ou seja, a morte é uma passagem de um sujeito, de um estado para outro no interior da comunidade. Ou seja, não é uma ruptura. Portanto, para esse pensamento iorubá, para essa perspectiva, essa abordagem iorubá, morrer não é um problema, o problema é ser morto. Percebem? Ou seja, essa morte como acontecimento não é um problema, porque ela não retira o sujeito da comunidade. Ser morto, sim. Porque a comunidade não suporta ficar relembrando essa morte, que trazer a violência para trazer o gesto ultra-violento para o interior do pensamento e da memória, e ela não tolera isso, ela não suporta. Então, normalmente, essa morte violenta, essa morte provocada, né, vai jogar a pessoa para fora, né, da comunidade. Contra a vontade da própria comunidade. Então, esse é um jeito também que a própria necropolítica mata modos tradicionais de viver e tradicionais de morrer. Né?
E isso é algo muito importante, porque essa ideia do martírio ou do herói, que é a pessoa que deu a vida pela comunidade, nada disso faz muito sentido para uma comunidade que entenda que a vida, né, tem os seus ciclos, né, tem outras maneiras de perceber, né, as relações entre a vida e a morte, que não tem a ver com uma ruptura. Ou seja, não é uma lógica do martírio, que é parte do imaginário necropolítico. Inclusive, nós não só desejamos a morte, como nós imaginamos que o matar-se ou um deixar-se ser morto é parte desse imaginário valorado da morte. Ou seja, tem uma ética do martírio no interior da necropolítica que a gente não pode esquecer. E isso não faz parte do imaginário urbano. Tá? Então, uma das coisas mais importantes, não é, aqui, e aí que a noção de Iku faz sentido, Iku é ao mesmo tempo a experiência do morrer e é uma divindade. Né? É a divindade responsável para os povos iorubás de fazer com que as pessoas se ancestralizem, elas se tornem ancestrais, elas passem a viver na comunidade sem o seu corpo. É aquela divindade que nos acompanha durante toda a nossa existência na vida corpórea, né? E que em algum momento nos toca, e quando ela nos toca, o nosso corpo se separa de todos os outros elementos que nos fazem ser quem nós somos. Né? E aí essa pessoa vai ser banida da comunidade? Não. Ela vai passar a viver na comunidade de outro jeito. Ela vai comer, ela vai beber, ela vai se comunicar, mas ela não vai ter um corpo. O problema é que quando ela é morta, porque tem esse mediador da memória, isso é absolutamente sequestrado. A necropolítica, inclusive, sequestra a função de Iku, de tocar as pessoas, separar o corpo da sua presença na comunidade. E esse é um ponto fundamental. Né? E é aqui que eu estou tentando resgatar essa ideia de Iku como uma divindade, portanto, não um problema, mas essa morte que nos acontece e não que é provocada desde fora, né, para tentar resgatar esses outros modos de significar a própria vida. E a ecopolítica seria, nesse sentido, a retomada de sentidos ancestrais de viver e de morrer, no qual os indivíduos não sejam banidos da sua vida, da sua existência social, que é uma das consequências mais importantes da necropolítica, porque tem como objetivo matar a história, e matando a história, eu sumo com os sujeitos que as constituem. E a ecopolítica seria, nesse sentido, né, exatamente a necessidade de retomar existências comunitárias, que façam frente a essa política da inimizade, a essa política que faz com que o racismo organize a nossa maneira de nos relacionarmos com as outras pessoas, mantendo um vínculo em que a morte, quando acontecer, não seja uma morte na forma de um necro, de um ser assassinado, de um ser exterminado, né? Mas de uma morte digna que nos indica uma vida que foi vivida e não sofrida. O problema da necropolítica também é que quando ela não extermina a própria vida, né, o que ela faz é expor a existência a uma morte em vida que faz com que esta vida não seja vivida, mas seja sofrida. E uma morte trazida por uma ecopolítica é uma morte que faz com que a gente coroe uma existência de uma vida que foi vivida, com seus conflitos, com suas alegrias, com as suas maneiras de lidar com as experiências comunitárias e não com o limite de um extermínio. Né? Então, acho que pensar aqui uma ecopolítica como uma forma de retomar modos dignos de morrer, que nos apontem para modos dignos de viver, em contraposição a uma necropolítica que apresenta um extermínio da vida, não é, como consequência de um expor à morte constante da vida de populações que experimentam uma existência racializada. Né? E aí eu encerro por aqui essa primeira provocação para a gente ouvir o que aí a gente pode dialogar com vocês. Nossa, maravilhoso. Acho que foi algo bem elucidador, né? Que você mata, inclusive, a morte. Né? Lá você mata, inclusive, a dignidade que a morte te traz. Essa ideia de apagar, o apagamento. Eu persigo pegadas.
Eu tenho uma herança, apesar de ter estudado com a Hannah Arendt, minha herança é muito Foucaultiana e derridiana, então eu sempre estou perseguindo rastros, né? E eu estou atrás de pegadas, porque eu falo assim, a gente apaga, mas sempre fica um rastro. Hoje eu ando perseguindo rastros. E eu acho que são questões extremamente interessantes, porque eu não vou perguntar, porque não me cabe. Depois eu te mando um montão de perguntas em off, mas tem muita gente aqui perguntando. E aí eu vou pegar aqui as três primeiras perguntas, a primeira do Guinness, porque é uma pergunta que nos toca, que é se existe algum caminho para vencer essa política de extermínio dos negros, que é algo que nos toca. Porque é óbvio que existe luta, mas será que a nossa luta está no caminho? Você falou uma coisa muito interessante, se depois alguém fez a pergunta sobre o martírio, e eu lembrei dessa discussão inteira com a Lilian Schwartz, do não falar, né? Eu não, assim, não importa se eu gostei do filme, posso até não ter gostado, né? Do glamour, né? O negro não pode, eu tenho que falar do sofrimento, eu tenho que falar da dor. Eu não posso ter um negro feliz, o negro tem que estar sofrendo. Tem isso, né? Então, eu vou te deixar a primeira pergunta do Guilherme, que é a pergunta a mais difícil para mim, com certeza, se há algum caminho. E aí nós temos duas depois que eu vi aqui, da Luana Lima Se você e da... quiser fazer todas elas, é porque para mim as mensagens estão paradas, né? Então eu não vejo. Então Não, eu estou com elas aqui, eu você estou com faz, elas você aqui. faz todas elas que a gente faz em bloco para não ter o risco de deixar questões passarem. Aí a Luana pergunta: será que você poderia destrinchar melhor o que chamou de uma ética do martírio, né? Presente na necropolítica, um pouco isso que eu falei agora? E a Cris faz uma pergunta muito legal. Se você, Luan, vê a possibilidade de utilizar a necropolítica para fundamentar a morte das epistemologias africanas e afro-brasileiras no currículo escolar, se é uma forma, né, para a gente pegar a necropolítica para isso. Tem aí essas três perguntas que eu vi, eu não vi mais nenhuma agora, o povo só está aqui dizendo lindo, maravilhoso. E foi realmente maravilhoso. De fato, a pergunta do Gimes é bem tranquila, né? A gente pode passar aqui uma vida, né? Porque essa é, no fundo, um dos grandes desafios do pensamento negro contemporâneo é como sair dessa armadilha, né? Então, essa ideia do genocídio da população negra, que é algo que a gente está o tempo inteiro discutindo, é uma das expressões dessa necropolítica, né? E como que a gente sai disso? De repente, eu acho que a gente pode passar por essas duas outras perguntas, né, para tentar chegar em algum campo em que essa questão possa ser pensada no coletivo. Eu não tenho a menor ideia de como respondê-la sozinho, né? Mas ah, quando a gente olha, por exemplo, a história da modernidade, ela foi uma história do apagamento de todos os rastros, né, para pensar nessa ideia de rastros, da humanidade das pessoas africanas. E uma das coisas que o Ocidente entendeu como humano são as epistemologias. Né? Eu acho que não é possível, é como a sua Alice Carneiro chama atenção, não é possível tentar exterminar os corpos sem antes exterminar aquilo que é o seu lastro cultural. Né? Por isso que essa noção de epistemicídio que ela agencia do Boaventura de Souza Santos está exatamente vinculada com a morte também, o extermínio daquilo que vai ser em algum momento o próprio corpo. Né? Você mata o conhecimento para facilitar se desfazer dos corpos. Né? Que é algo que o Abdias do Nascimento, lá no quilombismo, chamava de menticídio, né? Ou seja, matar também, né, aquilo que não apenas o produto do corpo, mas o produto da alma dos sujeitos. E aí a epistemologia é uma dessas coisas perseguidas, né, pela necropolítica, sem dúvida alguma. Né? Então, quando a gente pensa aqui, né, nas grandes,
né? Tretas em torno se existe ou não filosofias africanas, epistemologias negras, e as pessoas dizendo que isso é bobagem, porque a epistemologia é só uma e não sei o quê. É esse o registro, né? O registro de pensar que outras maneiras de pensar não são maneiras de pensar. Né? Então, acho que a Cris tem razão, e aqui nós temos, não é, uma abrangência, né, da necropolítica até o currículo. Né? Ela não é só no corpo, ela faz parte desse expor à morte. Né? Luana, querida, E é, ainda tem mais uma, eu acho que vai ser a última, que é a diga, da Lila por causa do tempo, que daqui a pouco acaba, e tem uma do Patrick, vamos ver se dá. Posso fazer as duas? pode sim. Vamos lá. A Lila faz uma pergunta interessante. Se você considera possível articular a necropolítica e o genocídio de corpos dissidentes de gênero, travestis e transexuais no Brasil. E aí o Patrick faz uma pergunta também, que você falava, e eu lembrava algo similar, onde se eu poderia coadunar, que ele fala, eu confundo, né, a relação entre os conceitos de necropolítica do Mbembe, vida nua de Agamben e vida precária da Butler. Aí ele pediu uma luz. Ele quer um holofote agora. Certo, né? Exatamente. Mas bora lá. É... Voltando para a questão da Luana, que aí eu acho que eu consigo pensar, inclusive, algumas coisas para pensar aí via Arendt e Agamben, Butler e Agamben, pensar como que o martírio, né, foi entendido como um signo, de alguma maneira, esperado de um ser humano forte, né, que é aquilo que informou, né, as virtudes que a gente entende como fazendo com que a ética funcionasse. Né. Se martirizar, ou seja, deixar-se morrer em torno de em função de uma causa maior, é incentivado. Foi dito à população negra quando chega aqui, né? Eu não sei se eu travei, enfim, mas foi dito quando para a população negra quando chegasse que o processo colonial era um processo que lhes tornaria melhor. Se morrer, enfim, mas pelo menos vocês vão ter ajudado no desenvolvimento do mundo. Isso gerou uma pedagogia do martírio, não é? No modo como o Ocidente imaginou que a vida deveria ser vivida. Não é? Ou seja, a morte está aqui sendo esperada, não é? Uma morte violenta como algo que faz com que o sujeito saia dela grandioso. Mas isso não faz nada parte do contexto. E essa morte violenta, veja, o martírio não é morrer de, sei lá, de Covid, o martírio não é morrer de uma doença grave, o martírio é tomar um tiro, né? É ser executado em torno de uma causa. Né? E como que a gente vê isso como algo positivo. Eu estou um pouco preocupado com o tempo, porque a gente já Eu está ia perguntar agora. Se cair, a gente pode voltar, Juan? Pode sim, porque senão a gente vai falar bem no meio, assim. Volta imediatamente. Ou talvez valha a pena já parar e salvar para voltar, porque senão a gente vai voltar de uma maneira meio abrupta, né? Pode ser? Posso fazer isso? Então, vou fazer o seguinte: eu vou parar, vou salvar e volto em 2 minutinhos, 1 minuto, 30 segundos. Tudo depende do tempo de salvar. Ok, gente? Beleza. Entenderam? Liz, anota aí só para encerrar aqui para não cair. Ok? Aí eu encerro e salvo, é isso? Então tá. Peraí, encerrando. Tem certeza que quer encerrar? Mas aí não apareceu eu encerrar? E depois o que vai aparecer a possibilidade Salvar. de salvar. Tá.